São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem será livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu Senhor. Repita comigo: eu amo o meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. O seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Repita comigo: escravo por toda a vida. Amém. Senhor Jesus, nós te bendizemos, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, ó Deus. Queremos que a tua voz ministre no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. A tua palavra, Deus, ela penetra, Senhor, na divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, fale conosco, Senhor. Fale conosco, ó Deus, senão nós pereceremos. Se o Senhor não falar conosco, ó Deus, nós vamos ter dificuldades. Se o Senhor não falar conosco, se nós não estivermos atentos para ouvir a tua voz, Senhor, nós vamos sucumbir neste mundo. Mas sabemos que o Senhor é fiel. Nos guarde cada irmão que aqui está, ó Pai, para ouvirmos e discernirmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, a ministrar sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, já faz algum tempo que o Senhor tem falado bastante comigo sobre este versículo, e tem sido muito contínuo, e o Senhor me pegou algumas vezes nesse versículo, não somente hoje, mas durante algum tempo da minha caminhada de fé. Eu me deparo com essas verdades do Evangelho. Quando a Bíblia está narrando aqui no livro de Êxodo, capítulo 21, o povo hebreu estava ali, Moisés de alguma maneira falando sobre as leis que iriam regir o povo, e começa a dar um monte de regras, um monte de leis para o povo, explicando como que iriam funcionar as coisas, como que eles iriam proceder a partir dali. Então fala sobre quem matou deveria também pagar com a própria vida. Fala sobre se você tivesse ali um animal e esse animal seu fosse muito bravo e você não cuidasse desse animal e esse animal matasse um outro animal, fala que você deveria ser responsável pelo ato do qual aquele animal cometeu. Mas eu não vou me deter nisso. Eu queria que a gente se ficasse aqui nesse capítulo 5, no versículo 5 e no versículo 6. Se porém o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. Está falando sobre um escravo que já tinha cumprido o seu período de escravatura e teria cumprido ali os seus 6 anos. Depois de 6 anos, cumpridos os seus 6 anos, ele tinha direito de ser livre. Ele não precisava mais continuar como escravo. Ele tinha a sua liberdade garantida. E ele estava livre, ele podia seguir a sua vida do seu jeito, e o peso, a condenação que tinha sobre o escravo já não estava mais sobre ele. Só que aí tem um versículo 6 que diz: se ele falar, no versículo 5, eu amo o meu Senhor, e amo a minha mulher e os meus filhos, e eu não quero sair livre, eu não quero a liberdade. O seu Senhor vai levar ele então até os juízes, terá que levar até uma porta, onde tem uma fechadura, onde tem um espigão, e furar a sua orelha. Assim ele será escravo para toda a vida daquele seu senhor que durante um período de 6 anos havia o escravizado.
Eu vou fugir um pouquinho desse contexto no que nós vamos falar hoje, porque nós vamos falar sobre a escravidão do povo de Deus em alguns aspectos, em algumas atmosferas. Só que eu não vou pegar esse contexto, nós vamos pegar no que diz respeito a Romanos 15, que diz que tudo que foi escrito no passado foi feito para nos ensinar, e isso tem alguma coisa a nos ensinar. Essa escravatura, ela tem algumas coisas a nos trazer. Eu concordo e confesso para os irmãos, eu amo ser filho do Senhor. Eu amo ser filho de Jesus. Eu amo ser filho de Deus. Eu gosto quando dentro de mim o meu espírito começa a se remoer, se remexer, e começo a clamar: Abba, Pai, Pai querido, como eu te amo, Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me comprou, o Senhor é digno. E isso dentro de mim causa um negócio que eu não consigo nem explicar para os irmãos. E eu acredito que vocês não é tão diferente de mim. Só que eu preciso entender que Deus, Ele é o meu Pai, e eu ainda assim com Ele eu tenho um relacionamento de Senhor e servo. Eu tenho um relacionamento com Deus de Senhor e servo. É de pai e filho? Amém. É de pai e filho. Ele cuida, Ele zela, Ele protege, Ele dá recurso, Ele dá provisão, Ele dá ensinamento, Ele cumpre as suas obrigações de pai. Deus, Ele é Pai. Então, dentro das suas obrigações de pai, Ele cumpre todas elas, e isso me protege, isso me faz alegre, isso me dá proteção, isso me dá cuidado, isso me dá carinho, isso me dá atenção. Sei que o céu não está tampado, porque Ele não vai me rejeitar, porque Ele me ama. Só que antes de eu ser filho, eu queria que a gente pensasse um pouco quem nós éramos antes desse relacionamento como filho. Porque antes de ser filho de Deus, a Bíblia diz assim: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem em seu nome. Então, a partir do momento que nós cremos no nome de Jesus, cremos em Jesus como nosso único Salvador, Ele passa a ser o nosso Pai, e nós o recebemos, e ali nós começamos um relacionamento. Só que antes de sermos filhos, a Bíblia diz, no livro de Colossenses 1, ó nós no Colossenses de novo, tá ficando bom esse negócio de Colossenses, hein? Ó nós em Colossenses de novo. Colossenses 1,13 vai falar quem nós éramos. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Se Ele nos resgatou do domínio das trevas, Moisés então vai até o encontro de Faraó e fala que Deus manda ele resgatar o povo. Moisés vai até o encontro de Faraó, pega o povo hebreu, o povo, nação de Deus, e resgata a nação de Deus. Não foi diferente conosco, mudou o tempo, mas a condição é a mesma. Nós éramos escravos do pecado. E isso, foi dito aqui agora há pouco, nos causava divisão entre nós e Deus. O pecado que nos separava de Deus, ele não apenas nos separava. Por quê? Porque não só separava, como escravizava. Pergunto, um escravo, ele anda livre ou ele anda preso? Amém. Preso. Então nós estávamos presos. Vamos imaginar eu aqui, preso, algemado, e o Senhor estava lá. E eu aqui algemado, sem condições de chegar até Jesus. Sem condições de chegar até Deus. Não podendo me aproximar de Deus, porque eu estava preso. Porque se Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado,
a quem temos redenção, a saber, Cristo, quer dizer que Ele nos tirou de algum lugar onde nós estávamos presos. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos o quê? Escravizados. Essa era a nossa condição. Daqui a pouco nós vamos para Gênesis e vai ficar tudo entendido, amém? Éramos escravizados. Estávamos sendo escravizados aos princípios elementares do mundo. Nós estávamos escravizados. Escravizados, eles têm escolha ou não? Não. O escravo, ele não tem uma opção de vida. Ele come aquilo que lhe dão para comer. Ele descansa a hora que lhe mandam descansar. Escravo, ele não tem escolha. Era assim que nós andávamos. Nós não tínhamos opção. Ou seguimos os padrões elementares que o mundo impunha para nós, ou nós estávamos fora dos padrões deste mundo. E aí começa um conflito. Então nós precisamos entender quem nós éramos antes de sermos resgatados por Cristo. Nós éramos escravos. Só que esse escravo, ele não tinha uma opção de vida. Por quê? Porque além de escravo, ele era cego. Ele não consegue entender a sua condição, às vezes imoral, suja, a sua condição depravada, a sua condição caída. Esse escravo é o escravo que vive os padrões elementares deste mundo. Isso não aconteceu nos dias de hoje. Isso aconteceu desde o início. Desde o início. Quando no jardim do Éden, Adão resolveu aceitar do fruto que lhe foi oferecido. Ele adquiriu para si uma dívida que era uma dívida impagável. Por quê? O escravo, ele era comprado, amém? Se você quisesse ter escravos, você tinha que ir lá e comprar um escravo e pagar um preço por aquele escravo. E a partir do momento que você negociadamente ia e comprava um escravo, ele passava a te servir. Então você tinha servos que estavam à sua disposição. No jardim do Éden, Adão adquiriu uma culpa, uma dívida que ela era impagável. Isso está escrito no Salmos 49 também. No versículo 7, diz assim: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. O resgate por uma vida, o resgate por uma alma, ele não tem preço. Não é um fator estimado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui tem filho? Levanta a sua mão. Amém? Quanto custa o seu filho? Vamos negociar. Daria para abrirmos um leilão quanto a isso? Quanto custa o seu filho? Vida por vida. Amém. Quanto custa o seu filho? Ah, Deus. Então o Senhor Deus, Ele olha da sua grandiosa glória. Olha lá do céu. E vê a natureza do homem através de uma escravidão que não tinha como ser paga. Um preço que não tinha como ser pago. Não tinha valor estimado que seria o suficiente para comprar a vida dos teus filhos. Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Amém? Já já nós voltamos para Gênesis. Perdão, para Êxodo. Então o Senhor, Ele envia o seu Filho. Então Jesus, Ele veio resolver não os nossos problemas no banco,
Jesus veio resolver? Não veio resolver? Não as nossas crises existenciais, as nossas crises familiares. Então o Senhor, vendo que havia uma necessidade de pagar e de comprar, de resgatar os seus filhos, Ele veio resolver de nós, foi uma dívida. Foi uma dívida pela qual nós não conseguíamos resolver. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Colossenses 2,13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Foi isso que o Senhor fez. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Não foi de uma, não foi de outra. Olha o versículo 14. E cancelou a escrita dívida. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele veio para cancelar uma dívida que eu e você tínhamos pendente com Deus, pela qual ninguém conseguia pagar. Não tínhamos como pagar. Era impagável. Não tinha preço que houvesse, assim como nós dissemos que a vida de nenhum de nossos filhos é uma dívida inegociável. É uma vida negociável, assim como a vida de nenhum de nossos filhos é uma vida negociável. A vida dos filhos de Deus também eram dívidas e eram vidas inegociáveis. Então o que Jesus faz? Ele nos vivifica juntamente com Ele, nos perdoa todas as transgressões e cancela a dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu essas dívidas e pregou na cruz do Calvário. Então vocês imaginem que há uma dívida escrita, ela é escriturada, em papel timbrado e passado e lavrado, registrado em cartório dizendo: condenado está. Era isso que você tinha sobre a sua vida. Era esse vazio que nós tínhamos quando nós não conhecíamos o Senhor. Era isso que nos deixava depois de uma noite de alegria, talvez momentânea, quando chegávamos em casa e colocava a cabeça no travesseiro e falava: e aí, cadê a graça agora? Cadê a alegria que foi momentânea? Cadê a alegria da bebida que durou uma noite? Cadê a alegria das drogas que duraram algum período? Essa alegria ela é roubada pelo vazio que o Senhor gerou no seu coração. Ele mesmo foi quem gerou o vazio no seu coração. Esse vazio não foi gerado por você. Esse vazio não foi gerado por você. Esse vazio é gerado pelo Eterno, porque o Eterno deixou a sua marca dentro de você, e você sem a marca do Eterno é alguém vazio. Você precisa da marca do Senhor Jesus dentro de você para fazer com que você seja cheio. Você precisa ser cheio de alguma coisa. Não existe ninguém que fica vazio, porque ou nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, ou nós vamos ser cheios de qualquer outra coisa que nos afasta do Senhor. A grande pergunta é: do que nos encheremos? Do que nos encheremos? Nós começamos, na semana passada, tivemos um retiro maravilhoso. Posso ouvir um amém? Quando você fala amém, irmão, você está falando: eu concordo, que assim seja, é verdade. Foi maravilhoso. E essa galera que falou amém, irmãos, ai, Jesus. Muitos me mandaram mensagem: pastor, eu não estou afim, eu não estou encorajado, eu estou meio murcho, eu estou meio desanimado, eu estou meio triste, e por isso eu não vou. Deixa eu dizer uma coisa: seja a palavra do Senhor, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia diz assim, ó: chegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Não há ninguém que busque o Senhor
que não o encontra. Quem é que veio buscar o Senhor? Amém? Amém, você tem um encontro com Ele. E você tem um encontro com Ele começando pela palavra. E ela vai te encher. E ela começa a te transformar. Vós já estáis vivos pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra gera vida. A palavra dentro de nós, ela vai gerando vida e vai transformando a nossa mente e os nossos corações. Nós somos renovados pela palavra. Nós somos renovados e encorajados pela palavra. Ele cancelou a dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu essa dívida, pagando ela e cravando ela na cruz. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Então, quando Ele paga a nossa dívida, quando Ele nos compra pelo preço do seu sangue, Ele nos liberta da escravidão. Essa escravidão que era a própria dívida gerava em nós. A própria dívida que nós tínhamos nos escravizava. A própria dívida que nós tínhamos fazia com que ficássemos distantes do Senhor. Mas aí então, o Senhor Jesus morre. E no momento da sua morte, diz a palavra de Deus que o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo. Por quê? Porque nós não conseguíamos acessar. E à medida que o véu do templo se rasga de alto até embaixo, abre um livre acesso para nós nos encontrarmos com o Senhor. E nós não precisamos nos encontrar mais com o Senhor com a sensação de devedores. Por quê? Porque nós fomos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Ele compra a nossa vida com a sua própria vida. Diz a palavra lá no livro de Êxodo, capítulo 21, olho por olho, dente por dente. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tinha uma dívida de morte, apenas com uma morte você poderia pagar aquela dívida. Se você matasse alguém, você tinha uma maneira de receber a sua penitência era a morte. O que trazia para nós separação entre Deus era uma dívida chamada pecado. Então o Senhor vem e paga essa dívida, o véu se rasga e diz a palavra de Deus que nós podemos acessar livremente ao Senhor, ao Santo dos Santos. Não há mais dívida a ser paga. A dívida não foi paga por nós. Não há o que você faça como penitência, como sacrifício, para pagar os seus pecados. Nós passamos por um período onde há algumas tradições que diz que nós temos que pagar os nossos pecados de alguma maneira. Para recebermos a remissão dos nossos pecados, você precisa fazer sacrifícios. Irmãos, o sacrifício de Jesus, ele é suficiente. O sacrifício único de Jesus, ele é mais do que o suficiente para pagar toda a transgressão, foi o que nós lemos. Toda a transgressão foi paga através do sacrifício de Jesus. Então a morte já não tem mais poder sobre a nossa vida. Por quê? Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou e nos deu a vida eterna para morarmos junto com Ele. Ele morreu, pagou, cravou na cruz do Calvário os nossos pecados e levou sobre si os nossos pecados, culpas e dores. Já não há mais culpa, já não há mais dor, já não há mais nada que nos acuse. Foi assim que Ele nos comprou, com um preço de sangue. Mas nós nos tornamos escravos quando somos vencidos. Livro 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção.
pois o homem é escravo daquilo que o domina. Sabe, irmãos, nós corremos um grande risco de trocarmos a liberdade em Cristo pela escravidão que os nossos pecados geram. A liberdade em Cristo vai nos trazer vida, alegria no Espírito, vai trazer coisas grandiosas. Mas nós corremos um risco de nos tornarmos escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E deixa eu te perguntar uma coisa: o que tem te dominado? O que tem te dominado? O que domina a sua vida? Se você se tornará escravo daquilo que o domina, eu gostaria de te perguntar: o que tem te dominado? Nós vamos ser escravos de alguma coisa. Nós vamos ser escravos de alguma coisa. E eu vou um pouquinho mais além. Nós seremos escravos de alguém por toda a nossa vida. Não há neutro. Sempre seremos escravos. Mas nós precisamos escolher. Se nós queremos ser o escravo para as coisas deste mundo, corrupção, concupiscência dos olhos, ou se nós queremos ser o escravo de Êxodo, e lá nós chamamos ele escravos por amor. Naquela época, as pessoas que recebiam a liberdade, eles criavam um laço de amor tão grande com o seu Senhor. Eles criavam um laço de amor tão grande, mas tão grande com o seu Senhor, que aquele período de escravidão passava para eles como se não existisse. E aí, quando eles estavam para serem libertos, eles voltavam e diziam assim: poxa vida, eu não quero ser livre. Por quê? Porque eu te amo. O nosso relacionamento não é apenas de escravo e servo. E o Senhor Jesus, ele vira para os seus discípulos e fala assim: eu não vos chamo mais de servos, de escravos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vou chamar vocês de amigo, porque tudo que eu recebi do Pai, eu tenho ensinado para vocês. Então, através do ensinamento de Jesus, nós deixamos de ser escravos e passamos a ser amigos de Jesus. Por isso nós temos que procurar o ensinamento. É um ensinamento que vai fazer com que a gente tenha a mentalidade de escravo do mundo, mas escravos por opção. Eu escolhi ser escravo de Jesus. Eu escolhi. Ele me libertou. Ele trouxe uma liberdade para a minha vida e trouxe uma liberdade para a sua vida. Mas a liberdade não me levará à libertinagem. A liberdade em Jesus não vai me levar para uma liberdade de escolher as coisas do mundo, porque eu escolho voltar para o meu Senhor. Eu escolho voltar para o meu Senhor. Senhor, eu quero o Senhor. Eu te quero, Deus. Por quê? Porque eu sou escravo por opção. Eu tenho a opção de ser escravo e de ser livre. Irmãos, Satanás tentou Jesus e tentou mostrar que Jesus era livre. Ele falou para Jesus: olha, você está aqui neste pináculo, se jogue e prove da liberdade, porque quando você se jogar, ele dará ordem aos anjos a seu respeito e vai te resgatar. Prove da sua liberdade. Prove da sua liberdade. Outrora, olha, você está com fome, transforme essa pedra em pão, você é o Filho de Deus. Transforme essa pedra em pão e desfrute da liberdade que Ele te deu. Irmãos, na palavra Jesus refutando Satanás diz: nem só de pão viverá o homem. O que me traz a liberdade não é o pão, é o Espírito. Porque onde há o Espírito há liberdade. Porque onde há o Espírito há uma liberdade que foi comprada por um preço de sangue. Onde há o Espírito há liberdade que foi comprada na cruz, quando Ele remiu os nossos pecados no madeiro maldito. Foi isso que Ele fez. E é isso que nós vamos
celebrar hoje, amém? Vamos celebrar esta liberdade que Ele nos trouxe quando tirou do mundo de escravidão e nos levou para Ele, nos levou para junto dEle. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhante àquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Então, irmãos, nós já não somos mais livres na liberdade em que nós conhecíamos. Nós somos filhos, amém? Amém? Mas nós não somos livres, porque o filho que quis a liberdade, aleluia, obrigado, Senhor. O filho que quis a liberdade, sabe o que ele fez? Ele trocou a sua casa, ele trocou a comida do seu pai, ele trocou o carinho do seu pai, e foi conquistar as coisas do mundo, e a Bíblia chamou ele de filho pródigo. Não tem nem nome o cidadão. Ele quis a liberdade, e a liberdade que ele quis provar de uma liberdade que não era dele. Essa liberdade não foi dada para ele. E ele pediu a sua herança ao seu pai. Pai, me dá a herança, eu quero a minha herança, porque eu quero provar da liberdade. E ele pega a sua herança, gasta tudo. Gasta tudo. E quando ele se depara, ele estava desejando comer a lavagem dos porcos e diz: poxa, na casa do meu pai eu tinha de tudo. Eu tinha de tudo na casa do meu pai. Lá eu era livre. Lá eu era completo. Lá na casa do meu pai eu era completo. Eu não precisava de nada. Por quê? Porque eu era liberto. Nós somos escravos por opção, escravos por amor. Talvez, a Bíblia não diz, mas talvez o filho pródigo tenha virado para o irmão dele e tivesse dito: você é bobão de ficar aí, você é bobão, vamos conhecer esse mundo afora, a herança já é nossa, vamos aí. Ninguém que faz, desculpa irmãos, ninguém que faz uma coisa errada sozinha. Na maioria das vezes chama mais um. Não faz. Não faz. Vamos aí, vamos fazer, vamos aí, vamos embora. Vamos embora, vamos fazer. Vamos aproveitar esse mundo, só se vive uma vez. Só se vive uma vez, não, negativo, não se vive uma vez, não. Nós temos apenas uma morte, cabe ao homem morrer apenas uma vez. Por quê? Porque o Senhor, quando nos compra, nos resgata, Ele nos dá uma vida eterna. Porque Ele nos compra para Ele, Ele nos compra para Ele mesmo. Para que tivéssemos uma vida eterna junto com Ele. Escravos não têm vontade própria, amém? Falamos no começo que o escravo não tem vontade própria. Mas aquele escravo que era prisioneiro, tinha deveres, funções, afazeres. Agora já não, nós somos escravos de Cristo por amor. Livro de Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria apegar-se. Mas, eu sempre gosto do mais na Bíblia, Quito. O Quito gosta do mais também. Mas, versículo 7.
de Filipenses 2. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vindo a ser o quê? Servo. Servo aqui, queridos, não tem uma outra adjetiva a não ser escravo. Não tem outro. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou a favor de resgate de muitos. Ele não tinha sua vida como preciosa. Ele assumindo a forma de homem, tendo uma forma de homem, sujeito às mesmas paixões, vontades, necessidades humanas, fisiológicas, assumiu na plenitude toda a vontade de um homem, mas ele esvaziou-se a si mesmo, e se tornou servo, escravo, escravo por opção. Ninguém o humilhou, ninguém o humilhou. Quando fizeram na cruz e o pregaram no madeiro, quando cuspiam nele, quando lançavam palavras de maldição sobre ele, ele não estava sendo humilhado. Ele humilhou-se a si mesmo, e sendo ele, e foi obediente até a morte. Sabe uma palavra que está escassa no meio dos escravos de hoje em dia? Obediência. Obediência faz parte de um dos atributos dos escravos. Nós entramos numa liberdade tão grande que corremos o risco dessa liberdade tirar, esvaziar de nós a obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecermos do que sacrificarmos. A liberdade não veio para anular a nossa obediência. A liberdade veio para nos reconectar ao Senhor. A liberdade não permite que nós sejamos filhos desobedientes, mas a liberdade nos trouxe um acesso ao Santo dos Santos. Nós podemos entrar com nossa consciência livre, limpa, sabendo que não há mais culpa para nós. Por quê? Porque os filhos que são escravos por amor, eles são obedientes. Quer reconhecer se você é um escravo por amor? Você é obediente. Jesus falou: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Os escravos por amor, os escravos por opção, eles são obedientes. Os escravos por amor, os escravos por opção, eles não têm a sua vida como preciosas. Os escravos por amor sabem dizer não às vaidades deste mundo. Os escravos por opção, os escravos por amor, olha o seu Senhor, olha para o seu Senhor e reconhece que eles têm uma liberdade que foi paga e comprada pelo seu Senhor. Não foi você que comprou. E ele assume a forma de escravo. Um Deus que se tornou escravo. E nós queremos ser homens que querem uma liberdade. Nós servimos um Deus que abandonou a sua glória e se fez escravo. Escravo. Ele assumiu a forma de escravo através da obediência. A obediência, o estado da obediência foi o que cravou. Foi o que cravou o seu status de escravo, servo. A obediência ao Pai é o que vai nos fazer sermos filhos, mas que optaram em ser escravos por amor. O ministério de louvor pode subir à frente, por gentileza.
Eu vou caminhar para o final para nós cearmos. Deus nos trata como escravos, mas também como filhos. Porém, precisamos olhar para Ele. Precisamos olhar para o Senhor. E ver que Ele se colocou na condição de servo. Foi Ele que se esvaziou. Ninguém o esvaziou. Foi Ele. O escravo não tem vontade própria. O escravo não diz, seja feita a minha vontade, mas sim seja feita a vontade do meu Senhor. É isso que o escravo fala. Qual é a vontade que você tem? Essa vontade nasceu da carne ou nasceu do Espírito? A minha carne tem muitas vontades, irmãos. E eu confesso diante dos irmãos, a minha carne passa muita vontade. E que ela continue passando vontade. Porque foi para isso que ela veio. A carne luta contra o Espírito luta contra a carne, ambos são opostos entre si, é o que diz a palavra de Deus no livro de Gálatas. Mas dentro de mim habita um espírito de escravidão. Que esse espírito de escravidão sabe que no meio da escravidão ele encontra liberdade. Ele sabe que no meio do ato de escravatura, ligado ao meu Senhor, eu me coloco diante do Senhor e falo, Senhor, fure a minha orelha. O furar a orelha, irmãos. O furar a orelha para o escravo daquela época, que estava adquirindo a sua liberdade, era uma marca. Ele carregava uma marca consigo. Todo escravo carrega consigo uma marca. Todo escravo carrega consigo uma marca. Nós fomos marcados pelo Senhor. Ele nos marcou. Ele nos lavou. A marca que o Senhor cravou na cruz, o seu sangue vertido na cruz do Calvário, nos manchou com sangue limpo. Hoje nós estamos marcados pelo sangue de Jesus. E esse sangue é o que nos garante a escravatura em amor. 2 Coríntios capítulo 5, se coloque de pé por um instante. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Eu quero que a gente finalize esse momento olhando para isso. Olhando o que essa escravatura nos gerou. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo então, todos morrerão. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Escravo, se você não viver para si mesmo, você é um escravo por amor. O apóstolo Paulo diz, não vivo pois mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vou viver mais a vida que eu queria viver quando eu era escravo. Eu quero viver agora uma vida de escravidão de Cristo, em Cristo. De modo que, de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Para aqueles que são escravos por amor, escravos por opção, existem coisas novas separadas e reservadas em Deus.
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Versículo 21. Deus tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tomássemos justiça de Deus. Irmãos, Ele nos tirou de um mundo de escravidão e nos reconciliou com Ele. E agora nós temos uma opção de sermos escravos por amor. Tome aqui, Senhor, minha orelha direita. Faça o Senhor uma marca. Faça uma marca em mim. Vamos adorar ao Senhor.